Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sábado, 25 de março, por volta das 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus para o nosso entendimento. Muito obrigado aí aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Muito obrigado àqueles que divulgam, que compartilham, aqueles que dão like e aos que também não dão. Meu muito obrigado a todos vocês, inscritos, não inscritos. Muito obrigado de todo o meu coração. O tema de hoje é: os religiosos permanecem casados com Moisés. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Nós sabemos que o Cristo Nazareno era judeu, nascido de mulher, e veio com a finalidade de cumprir a lei e buscar e salvar apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento é chamado pelos religiosos de evangelhos. Mas nós sabemos, pelo entendimento que temos, que são livros históricos, que contam todo o tempo, todo o período do Cristo Nazareno entre os judeus, relatando tudo quanto ele fez, tudo quanto ele realizou. Nós, quando lemos esses livros, lemos tentando conhecer e compreender a história de Jesus de Nazaré. Então, ele cumpriu a lei. O evangelho dito por ele, que seria pregado ao mundo de Israel, essa responsabilidade que ele deu aos apóstolos, aos discípulos, para que fosse e fizesse tanto quanto os outros também discípulos, para que pregassem o evangelho àquele mundo, aquele aion em que ele se encontrava. Nós, da graça de Deus, cremos na escatologia consumada. Nós não temos dificuldade nenhuma em entender que tudo quanto está escrito já aconteceu. Quando lemos profecias de Daniel, de Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento, nós sabemos que no tempo em que eles profetizaram era uma escatologia futura. Ainda ia acontecer. O próprio Nazareno, nos seus dias, quando ele profetiza, cumpre-se todas essas profecias ditas pelos profetas. Então, já se cumpriu. Era um mundo, aquele mundo que nós chamamos aquele aion. Nós respeitamos o tempo, nós respeitamos a época. É muito fácil de se entender quando o véu não está sobre o rosto. Eu li aqui
o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele diz, ao se dirigir aos irmãos da Galácia, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornar outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir, a meter-vos debaixo de novo da escravidão. O apóstolo, ele diz que a religião está atrás de rudimentos fracos e pobres. E esses rudimentos fracos e pobres, aqueles que se dizem líderes espirituais, eles ensinam aos irmãos que lá estão. E os irmãos, por não ler a Escritura, por não conhecer a Deus, eles se submetem debaixo desses preceitos dos homens, desses rudimentos ainda da lei de Moisés. Daí que eu pergunto, precisa ser teólogo, professor de escola bíblica dominical, ter títulos para entender essas coisas ditas pelo Cristo Nazareno? Por que eles então têm dificuldade? Porque eles ainda não se divorciaram. Eles ainda permanecem casados com Moisés. Moisés é o marido da religião. Agora, aqueles que têm a mente ativada, salvo na mente, não têm dificuldade nenhuma de entender todas essas coisas. Os olhos estão abertos, o véu não está mais sobre o rosto. Então, quando nós lemos, nós entendemos. Quando nós lemos, nós compreendemos. Nós sabemos o que Paulo, na verdade, quis dizer aos irmãos ali da Galácia. Aqueles que estão ainda na letra, na lei, que ainda estão em Moisés, não tem como entender. Porque Moisés punha o véu sobre o rosto. Então, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o rosto. Estão eles ainda nos primeiros rudimentos. Paulo os chama de meninos. Eles não cresceram na graça e nem no conhecimento. Como diz aqui no versículo 9. Quando não são conhecidos por Deus. Por quê? Porque estão nos rudimentos. Porque estão debaixo ainda dos preceitos dos homens, da lei de Moisés. Então Paulo os chama de rudimentos pobres e fracos. São escravos eles, e não livres. Paulo tratou tudo isso como refúgio, em comparação à maravilhosa graça de Deus. Oh maravilhosa, oh bendita, esplendorosa graça de Deus, que nos traz uma liberdade nele, uma liberdade no Espírito, que nos livra de todos os rudimentos. Não vivemos mais nas práticas dessas coisas. Ele nos chamou à liberdade.
E se ele nos chamou à liberdade, por que praticarmos as obras? Por que vivermos debaixo de rudimentos, de preceitos dos homens, se ele nos chamou para uma liberdade? A religião é opositor à sã doutrina. É isso que a religião é. Eles se opõem à sã doutrina. Eles se prendem a uma doutrina criada pelos homens e colocam isso sobre a vida das pessoas, obrigando-as a seguir. Porque eles são cegos e são cegos que estão, na verdade, guiando outros cegos e levam as pessoas a se tornarem presos nessas sinagogas. Aqui, o adjetivo Satanás se encaixa bem, se opõe à verdade da sã doutrina. Satanás não é um ser, é um adjetivo. Assim sendo, eu pergunto a eles são ou não são marido da lei de Moisés? A lei de Moisés oferecem a eles o quê? O que a lei de Moisés oferecem a eles? Oferecem a eles cerimoniais, oferecem a eles batismo em águas, oferecem a eles pão, que diz representar o corpo, suco representar o sangue. Oferecem a eles ida aos montes, frequentar os templos, dizimarem, ofertarem, para que esses líderes fiquem cada vez mais ricos. É isso que a religião, é isso que a lei de Moisés tem a oferecê-los. Em Lucas, capítulo 5, versículos 33, diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam com frequência e ora, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu Jesus: podeis fazer jejum os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dias, jejuarás. Então são essas coisas que a lei oferece. São essas coisas que Moisés oferece. E os religiosos estão presos a todas essas coisas ainda nos dias de hoje. O Pai dos Espíritos, ele habita no nosso espírito e nos dirige, porque somos espirituais e não somos mais carnais praticantes das obras da carne, da lei de Moisés, dos rudimentos e dos preceitos dos homens. Somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito e testifica que somos filhos de Deus. Romanos 8,14. O Pai dos Espíritos, ele não quer sacrifício para os seus filhos. Ele disse, lembra os homens, carne preferem o que? O vinho velho do que o novo. A carne prefere vestes velhas. Não aceitam a sã doutrina da graça de Deus. O que é a sã doutrina da graça de Deus? É o novo. O novo eles não querem, eles preferem o velho, o vinho, o velho. Não tem como refutar a graça. Por que refutar a graça? Não tem como
não viver a graça de Deus. É ela quem nos sustenta, é ela quem nos dá vida, é ela quem nos faz reinar e triunfar, é ela quem nos faz descansar no Senhor, é ela quem nos faz entender e compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Quando mostramos que tudo o que eles fazem, aquilo que eles praticam, jejum, subir monte, ceia, batismo, apresentar criança, mostramos que eles ainda vivem debaixo da lei. É isso que nós queremos dizer. Olha o que diz os versículos 36 do capítulo 5 de Lucas. Disse-lhes estas o quê? Parábolas. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova e costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e entornará-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos justamente os conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois ele diz, o velho é melhor. E não é isso que os religiosos dizem? Eu quero permanecer no templo. Não é assim que eles se comportam. Tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que ir para o monte. Eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, eu tenho que cumprir tudo quanto é estabelecido dentro desses lugares. Eles preferem o velho, eles preferem a lei de Moisés. Por quê? Não se divorciaram ainda, permanecem debaixo da lei mosaica. Então Jesus Nazareno, ele aqui estava falando da antiga aliança, mas também da nova que seria estabelecida quando ele morresse, na sua morte. Mas muitos não estavam entendendo, não estavam compreendendo, como muitos ainda nos nossos dias não entendem e não compreendem. Então, a lei de Moisés, em comparação com a sã doutrina, que é a graça de Deus. Porque lemos as epístolas de Romanos aos Hebreus. É nessas epístolas que nós nos prendemos. Por quê? Porque já alcançamos o novo. Nós já alcançamos o novo. O velho ficou para trás, é passado. Lemos esses livros que eles chamam de evangelho como históricos. E nos prendemos apenas às epístolas de Romanos aos Hebreus. Porque ali está contido a sã doutrina da graça de Deus. Nós queremos o novo. Nós alcançamos o novo. Os legalistas não. Aceitam a sã doutrina. Eles ficam agoniados. E aí, então eles nos atacam. Nos chamam de hereges, de desigrejados. Que se morrermos vamos para o inferno. Não nos vê como seus irmãos. Agora, para nós, da graça de Deus, a lei está morta. Foi dada no fim do ano 70, quando o templo foi derrubado. Ali se cumpriu tudo. O juízo de Deus veio sobre o seu povo. O vir nas nuvens era em juízo. E assim, tal como ele disse, aconteceu.
O templo foi derribado. Jerusalém foi invadida. Tudo quanto está ali em Mateus capítulo 24 aconteceu. Mas eles aguardam ainda a chegada dessa grande tribulação, assim como a terceira vinda, né? Porque a segunda já ocorreu, a segunda já aconteceu. Essa próxima vinda que eles acreditam, que chamam de segunda, se caso fosse acontecer, seria uma terceira vinda e não uma segunda vinda. Mas nós já sabemos que ele já veio. A escatologia consumada. Tudo já aconteceu. O dia que partirmos dessa vida, o nosso espírito volta para Deus, Eclesiastes 12:7. Recebe um corpo glorioso semelhante ao dele, e assim vamos estar para sempre com ele. E enquanto aqui estivermos nesse corpo, nessa matéria, nós vamos reinando, vivendo o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Vamos crescendo em graça, avançando, descansando tão somente no Senhor, andando por fé, porque o justo vive pela fé. Não fazemos obra para que seja materializada a fé. Não fazemos isso. Não andamos por vista. Tomamos posse tão somente, cremos e vamos vivendo, confiante cada vez mais no Senhor, reconhecendo que Ele é único, que Ele é soberano, que Ele reina sobre tudo e todos. E que não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar. Ele é único. Há um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos um no Senhor. E Ele é um em todos. Então essa é a palavra de hoje. Os religiosos permanecem casados com Moisés. Moisés é o marido da religião. E todos quanto lá estão são casados com Moisés. Beijo no seu coração, um forte abraço, graça e paz. Ó meu coraçãozinho aqui, ó. Nós amamos vocês.